A palavra, ela é ímpar, ela fala com cada um de um jeito. É interessante, ela é viva e eficaz. É como a gente diz, de repente a pessoa que está do seu lado, ela não vai compreender a palavra do jeito que você vai compreender, porque Deus sempre traz uma mensagem diferente para os nossos corações. E Ele continua falando até os dias de hoje. O que libera destino, o que nos abençoa, o que incendeia o nosso coração, realmente é a palavra do Evangelho. Lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, a palavra diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai. Ora, que promessa era essa? A descida do Espírito Santo. Não se ausente, não se afastem, permaneça aqui em Jerusalém. Afinal de contas, Jesus já tinha pregado para aqueles homens durante 3 anos e meio. Jesus, ele já tinha dado spoiler de tudo aquilo que ia acontecer com ele, que ele seria perseguido, ferido, machucado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E a maior prova de que você realmente crê naquilo que Deus ele está falando contigo é o dia da adversidade. Porque é muito fácil você dizer: não, eu creio, eu confio, quando tudo vai muito bem. Pedro mesmo, por sua vez, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, de modo nenhum esse mal vai te acontecer, eu não vou deixar. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ora, mas por que Pedro disse isso? Porque eles estavam vivendo um momento de glória, um momento abençoado. Uma multidão ia atrás de Jesus, ovacionavam Jesus e automaticamente ovacionavam também aqueles que estavam do lado de Jesus. Então, quando chegou o martírio, quando Jesus ele foi colocado na cruz, chegou o dia mau, Pedro foge. Não somente Pedro, mas tantos outros discípulos. E no livro de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, existem 2 personagens que a gente também dificilmente consegue observar. E lendo a palavra esses dias, o Espírito Santo ele falou muito forte ao meu coração, e eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentos. O Espírito Santo vai falar contigo nessa noite. E a palavra diz que eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia caminhando com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem Jesus. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que vocês estão falando, caminhando, estão trocando entre vocês, e por que vocês estão tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que estão se sucedendo aqui nesses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele aquele que viesse remir Israel.
Mas agora, contudo, já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo que dizia: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, repete comigo, não o viram. Eles não o viram. Sabe, gente, se existe algo que nós temos que procurar fazer em tempos bons, em tempos ruins, é realmente permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém significa permanecer firme na palavra. Permanecer em Jerusalém é você permanecer no seu propósito, é permanecer na igreja, é permanecer buscando, acreditando, confiando, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja vendo nada. Não desistir, não ir embora por causa das vozes, por causa dos barulhos, porque foi assim que aconteceu com aqueles dois discípulos. Aqueles dois discípulos que acompanhavam Jesus, que viram Jesus fazer tantos sinais, prodígios e maravilhas. Quando eles viram que Jesus foi crucificado e a coisa começou a ficar feia, porque eles pensaram: poxa, assim como eles crucificaram Jesus, o que eles não vão fazer com os discípulos de Jesus? E aterrorizados, eles disseram: vamos embora, vamos sair de Jerusalém. Jesus tinha pedido para eles ficarem em Jerusalém, mas o medo, o pavor, o terror, o pânico, a insegurança fez com que eles saíssem do lugar onde Jesus havia pedido para eles ficarem, e eles foram por uma cidade chamada Emaús. Emaús significa cidade de descanso, cidade de fuga, onde as pessoas procuravam fugir dos seus problemas, se esconder das dificuldades. E foi isso que aconteceu. Veja, você vai entender, presta atenção. Eles fogem, e a palavra diz que na medida que eles iam caminhando em direção a Emaús, que dava mais ou menos uns 11 quilômetros, eles iam levar aproximadamente umas 3 horas de caminhada até Emaús. Eles iam conversando, e eu fico imaginando a ideia que eles iam trocando um com o outro. Poxa, você viu lá? Nós achávamos que ele seria o Cristo, o libertador, o redentor. Nós achávamos que ele ia libertar Israel, ia tirar o jugo, o peso dos nossos ombros. E o que acontece? Ele morre. Sabe quando as pessoas começam a conversar com tristeza, tipo como se tivessem sido decepcionados? Porque até os discípulos de Jesus achavam que o reinado de Jesus, o governo de Jesus, seria aqui nesse mundo. Os pais de André, de Pedro, de João, eles queriam ter uma reunião com Jesus, uma audiência com Jesus, para pedir para Jesus: olha, coloque o meu filho assentado à sua destra, quando o Senhor chegar no poder. Então eles achavam que Jesus ia dominar esse mundo, mas Jesus, ele foi bem taxativo: eu não sou desse mundo, eu não sou desse reino, o meu reino não é aqui. E Jesus tentou explicar para eles que o reinado dele era totalmente espiritual. Então quando Jesus ele morre, foi uma decepção até para Judas. Existem uma versão que alguns historiadores levantam, e pais da igreja também, que Judas ele só se decepcionou
com Jesus. Por quê? Porque ele esperava algo de Jesus. Todas as vezes que Jesus estava encurralado, que os fariseus pegavam em pedra para atacar em Jesus, matar Jesus, Jesus ele saía, safava. Jesus afrontava os fariseus, chamava de hipócrita, de falsos fingidos, sepulcros caiados, e eles tentavam colocar a mão em Jesus e não conseguiam. Então, quando Judas viu que a fama de Jesus já tinha se alastrado, os povos já haviam conhecido o nome de Jesus e já temiam e respeitavam o nome de Jesus, Judas pensou assim: poxa, eu vou entregar Jesus, eles vão querer matar Jesus, Jesus não vai morrer e vai se levantar em glória, e ele vai e vem de Jesus. É uma versão, é subjetivo, você vai crer nisso se você quiser. Mas aí quando Judas ele vê que o plano dele deu errado, porque, Judas ia vender Jesus por 30 moedas, 30 reais. Ele andou com Jesus, comeu com Jesus, bebeu com Jesus, tudo bem, vira e mexe, ele ia meter a mão na bolsa, ele estava bem. Então ele fez aquilo já no intuito de Jesus se manifestar, ele aparecer, sair do anonimato e mostrar que verdadeiramente ele era Deus. Mas quando Judas percebe que Jesus, ele não tem reação nenhuma, pelo contrário, ele se entrega. O Judas ele se decepciona de uma tal forma que ele tenta rever aquilo que ele cometeu. Quando ele vê que não tem jeito, ele vai e comete suicídio, ele se mata. Então, quando Jesus morre, muitos se decepcionaram. E esses dois, a caminho de Emaús, tentando fugir daquela crise, fugir daquelas ameaças, fugir do perigo, eles vão em direção a Emaús e começam a comentar: poxa, você viu lá? E agora? O que nós vamos fazer? E não mais que de repente Jesus aparece. Mas quando a pessoa está envolvida com os seus problemas, e ela esquece de tudo aquilo que Jesus falou, as promessas que ele fez, ela não enxerga. Mesmo Jesus caminhando do lado dela, ela não consegue ver. Como a palavra diz, foi como se os olhos deles estivessem tapados. Aí Jesus alcança eles e pergunta: vem cá, do que vocês estão falando? O que vocês estão conversando e por que vocês estão tristes? Você acha que Jesus não sabia do que eles estavam falando? Você acha que Jesus não sabia de tudo aquilo que havia acontecido? Mas Jesus queria ouvir deles. Existem determinados momentos, não é que Deus não saiba o que está acontecendo com você, mas Ele quer ouvir de você, porque ao mesmo tempo que você começa a falar, a contar as suas dores para Deus, o seu coração começa a se quebrantar. E um coração contrito e quebrantado, Deus ele não resiste. Eu não sei se você já contou uma história triste para alguém, de algo que você está passando, de algo que você está atravessando. Você tem um parente, um amigo, irmão internado, doente. Você está com um relacionamento à bancarrota, quase acabando, está por um fio. Você está com o seu casamento também destruído. Aí você começa a contar as suas dores, tudo aquilo que está acontecendo com você, e o seu coração se entristece a tal ponto de você não conseguir segurar as lágrimas e começar a chorar. Então às vezes Deus ele nos dá a oportunidade de contar aquilo que está acontecendo conosco. E ali Jesus deu oportunidade para aqueles dois homens falar o que estava acontecendo. E eles começaram a contar: poxa, você é algum peregrino? Você não ouviu falar do que fizeram com Jesus? Que era um profeta, era um grande profeta, fazia sinais, prodígios e maravilhas. E de repente os fariseus pegaram e prenderam e crucificaram e mataram. E Jesus olha para eles
e diz assim, olha, no versículo 25, ó nécios e tardios de coração, para que tudo o que os profetas disseram. Veja, as mulheres já tinham ido lá, tinham visto que Jesus não estava lá. Os apóstolos tinham ido lá, viram que Jesus não estava mais sepultado, mas por eles não verem, eles se tornaram incrédulos. E eles começaram a caminhar em direção da cidade de Emaús. Aí Jesus fala para eles, olha, não sejam nécios. Em outras palavras, não sejam incrédulos em relação a tudo aquilo que os profetas já haviam profetizado de mim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele o fez com que se fosse passar direto. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Vocês estão conseguindo ouvir? A chuva está atrapalhando? Está dando para ouvir, né? Então não deixa a chuva te atrapalhar, não perde a linha de raciocínio. Então Jesus, ele caminhando com eles cegos, eles começam a ouvir os discursos de Jesus. Eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, que Maria tinha ido lá, Pedro tinha ido lá, que Jesus não estava mais lá, mas pelo fato deles não verem, eles ainda estavam incrédulos. E não é porque de repente você não está vendo determinadas coisas, milagres, que significa que está tudo terminado, está tudo acabado, e você vai fazer como eles, fugir para uma cidade, fugir para Emaús. Não, olha aqui para mim, não fuja dos seus problemas, não fuja dessa adversidade, não fuja dessa dificuldade, não fuja dessa doença, não fuja desse caos, desse abismo que de repente você está atravessando. Não é porque você não está vendo nada que significa que Jesus não está caminhando com você. Eles estavam fugindo porque eles não viam, e não é porque eles não estavam vendo que Jesus não estava ali com eles, eles só estavam cegos, porque às vezes o problema nos cega, as dificuldades nos cega, a pressão do mundo lá fora nos cega. Mas não é porque você não está vendo que significa que Deus não está caminhando com você. Deus, Ele está caminhando contigo. E vem aqui nessa noite de dizer que Deus está do teu lado. Quando Jesus, Ele declara, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Ele não te deixou, não te desamparou, não te largou, não te abandonou. Ele está caminhando aí com você. Mas de repente é você que não está vendo. Bispo, eu não estou vendo. Mas por que você não está vendo? A incredulidade está tomando conta do seu coração. O seu coração está se apagando. Você está perdendo a fé. Aqueles homens haviam perdido a fé. É como eu disse, o medo tinha tomado conta deles. E quando o medo toma conta da gente, a única coisa que às vezes a gente quer fazer é só fugir. Fugir de casa, fugir da cidade, fugir da presença de todo mundo, fugir de Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Eles começaram a caminhar por um lugar que não tinha nada a ver. Emaús não tinha nada a ver com Jerusalém. Mas as pessoas procurando um refúgio, um abrigo, um esconderijo, elas começam a caminhar em direção de lugares que não tem nada para elas. Ficar em Jerusalém. Olha aqui para mim. Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Aí a palavra diz que Jesus, ele chama aqueles homens de nécios, de tardios de coração. E Jesus, ele começa então a pregar para eles, a falar de Moisés, a falar dos profetas.
Jesus começa a explicar para aqueles homens tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras que deveria acontecer com ele. Aí quando eles chegam lá em Emaús, Jesus ele finge que vai passar direto. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: olha, já está tarde, fica conosco. Não vai. Mas por que eles pediram para Jesus ficar, passar a noite com eles? Porque a palavra diz que quando Jesus falava, o coração deles queimava. Você está entendendo? Você está entendendo? Na medida que Jesus ia falando para eles da profecia, dos acontecimentos, de tudo aquilo que havia de acontecer com eles, a Bíblia diz que o coração deles queimava, ia queimando à beira do caminho, e por isso eles disseram: Senhor, fica conosco. A única coisa que vai fazer o seu coração queimar, ao ponto de você mesmo cheio de aflições, tribulações, angústia, tristeza, dizer para Jesus: Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo. É a palavra. Quando você não escuta a palavra, quando você corre da palavra, quando você foge da palavra, quando você foge de Jerusalém, a tendência é você ir se esfriando mesmo. Você vai perdendo a fé. E não vai ser por você, não vai ser por suas forças. Você não vai vencer pela sua capacidade, você vai vencer pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então eles vão e dizem para Jesus: fica conosco. E eles o constrangeram no versículo 29, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Aí Jesus entra para ficar com eles. Você está me entendendo? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e o partiu e os deu. Aí depois que Jesus partiu o pão, deu para eles, o que aconteceu? Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram o quê? E o conheceram, e ele o quê? E ele desapareceu. Só depois que eles entraram dentro da casa, Jesus parte o pão, dá o vinho, os olhos abriram e Jesus desaparece. Mas por que Jesus desaparece? Jesus desaparece porque não havia mais necessidade de Jesus permanecer com eles. Jesus desaparece porque os olhos deles se abriram e eles começaram a entender que não era necessário Jesus estar ali fisicamente do lado deles, para eles acreditarem que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia vencido a morte. Era como se Jesus tivesse aparecido para eles para dizer assim: ei, eu sofri sim, eu padeci, me crucificaram, me humilharam, me cuspiram, me bateram, me colocaram uma coroa de espinho na cabeça, mas eu ressuscitei. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus também, Ele ressuscitou. Não é porque você não está vendo, não é porque ainda não está acontecendo nada na sua vida, que significa que Jesus está morto, que significa que Jesus não está olhando para você, não está se importando com você. Não, pelo contrário, Ele vive, e a única coisa que nos dá essa certeza de que Jesus é vivo, e Ele está entre nós, no meio de nós, dentro de nós, é a palavra, é o Evangelho, é essa fé de não somente ouvir, mas de acreditar, que nos faz pedir: Senhor, fica conosco,
já é tarde, o dia se declina, fica conosco. E a palavra diz que depois que os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. Outro versículo: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando ele falava, quando andávamos pelo caminho e nos falava das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém. Veja, você não pode parar, você não pode morrer no caminho, você não pode morrer na estrada. Volte para Jerusalém, volte a buscar, volte a acreditar, volte a orar, volte a clamar, volte a ler a palavra, volte a ouvir a palavra. Não vá para o Emaús, não se desvie, não perca o rumo, não perca a direção. Volte, volte, volte. Porque veja, no mesmo dia que eles resolveram partir, você lembra como a gente começou o texto? No mesmo dia. No mesmo dia. Não, você tem que ler isso, é muito forte. Versículo 13. Ó, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. No mesmo dia. Bispo, que dia? No mesmo dia que Jesus ressuscitou. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, eles resolveram ir embora. No mesmo dia. No mesmo dia, no terceiro dia que Jesus ressuscitou, eles resolveram ir embora. Veja, de repente hoje é o dia que Jesus está ressuscitando na sua vida, que Jesus quer aparecer para você. Não, mas no mesmo dia que Jesus está querendo ressuscitar para você, você está querendo ir embora. Você está querendo largar tudo, está querendo desaparecer. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, Satanás conseguiu convencer aqueles homens: vai embora, não fica mais de Jerusalém não, não está valendo a pena. Não está valendo a pena você orar, não está valendo a pena você clamar, não está valendo a pena você ler a palavra, não está valendo a pena você vir na igreja. Vai embora, vai lá para Emaús. Emaús é uma cidade calma, tranquila, sossegada. Vai para lá. Jerusalém virou uma bagunça, uma anarquia. Jerusalém, os homens estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, estão sendo mortos. Então foge, vai embora. E eles foram embora. Mas naquele dia Jesus foi buscar eles lá no caminho. Assim como Jesus nessa noite está querendo te pegar no caminho. Ele está querendo te pegar no caminho, Ele está querendo te trazer de volta. Volta para Jerusalém, volta a buscar, volte a acreditar, volte a confiar, volte a ter esperança, volte a deixar a luz de Deus brilhar em você. Volte e peça para Jesus ficar com você. Eles só conseguiram pedir para Jesus ficar com eles porque a palavra queimou no coração. Quando Jesus ia pregando, quando Jesus ia falando, a palavra queimava. E se nessa noite a palavra também queimou o seu coração, diga para Jesus: Senhor, fica comigo. Fica, Senhor, fica comigo. Fica na minha casa, fica no meu trabalho, fica no meu relacionamento. Fica, porque eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Eu não quero ir para Emaús, eu não quero me desviar, não quero perder a fé, eu não quero me distanciar de Ti. Satanás não pode me enganar, porque hoje pode ser o dia da sua ressurreição. Você pode dormir doente e acordar sarado. Você pode dormir desempregado e acordar com as portas de emprego abertas para você.
Você pode dormir sem rumo, sem direção, mas amanhã acordar no caminho. Deus, Ele pode liberar destino para você ainda hoje. Deus, Ele pode nos surpreender. Veja, o seu Deus não é de pau, de pedra, de gesso. O seu Deus não é de metal. O seu Deus, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é real. Ele pode todas as coisas. Então não duvide do poder do Senhor Jesus. Ele pode mudar a sua vida da noite para o dia. Você vai dormir hoje escravo, mas pode amanhã ser amanhã totalmente liberto dessas dores, dessas crises, dessa ansiedade, dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, dessa insônia, desse mal que tem espraguejado a sua vida, que impede você de romper, de viver um novo, de viver as promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, não pare no meio do caminho, não pare. Deus, Ele tem um destino para você. A sua história não acaba aqui, aonde você está colocando um ponto final. Jesus, Ele quer colocar uma vírgula, e Ele quer continuar escrevendo a sua história, se tão somente você permanecer em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, porque é de lá que o Espírito Santo vai te abençoar. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, e eu quero declarar que Ele é derramado também aqui nessa noite sobre a sua vida. Então permaneça, você vai vencer, vai dar tudo certo. Não existe crente derrotado, existe crente que desiste. Aquilo que o céu reservou para você, a terra não pode tomar, ninguém pode tomar, nem o inferno, nem os demônios pode tirar aquilo que Deus já predestinou para você. Então eu gostaria que você nessa noite levantasse a sua mão e pedisse para Jesus: Senhor, fica comigo. De repente o desânimo, a tristeza, por você não ver acontecer do jeito que você imaginou, do jeito que você programou, está fazendo você querer ir embora, andar quilômetros e mais quilômetros para fugir desse seu problema. Mas você não vai fugir dele. Você não vai sair da presença de Deus. Você não vai sair de Jerusalém. Você vai permanecer, porque é em Jerusalém que você vai ser revestido com o poder do alto. Então volte correndo. Eu quero fazer uma oração para você que de repente estava se afastando, estava procurando um lugar de descanso, de refúgio, de consolo. Você que já está aos poucos se desviando, desanimando, de repente não acredita mais na promessa. Mas aquele que tem promessa não morre na metade do caminho, não volta atrás, não vai retroagir. Jesus nessa noite está querendo abrir os seus olhos. Ele está perto de você, Ele está caminhando com você. Está tudo sob controle. Ele sabe das suas lágrimas. Ele vê as lágrimas que você derrama em silêncio. Ele vê você com os lábios fechados, mesmo explodindo por dentro de ansiedade, de medos, de angústias, de tristeza. Mas porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então essa noite é uma noite onde eu quero que você clame a Jesus, busque a Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com o Pai? Vem aqui na frente. Bispo, eu quero me reconciliar. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você
quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Ou você que está fraco, fraca, está longe dos caminhos do Senhor, mas nessa noite você quer voltar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Deixa eu liberar uma palavra de promessa. Pai, em nome de Jesus. Às vezes a gente se torna rebelde, desobediente, e acaba fugindo mesmo, acaba correndo. A gente fica com medo, Pai. Medo das consequências, medo da situação, medo da perseguição, medo da calúnia, medo daquilo que as pessoas vão falar. E aos poucos a gente vai se distanciando. Vamos caminhando quilômetros e mais quilômetros para longe do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer nos trazer de volta. Então receba as nossas vidas, receba a vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando, revigorando, fortalecendo, edificando, santificando, perdoando os pecados, as iniquidades, as transgressões, tirando toda a incredulidade, todo o medo, e fazendo com que os corações venham novamente se incendiar, Pai. Que elas possam sentir o coração queimar nessa noite, queimar de vontade, queimar de desejo, queimar ao ponto de pedir: Senhor, fica comigo, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, não me deixe só, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, as minhas transgressões, escreve meu nome novamente no livro da vida, e me faz, Senhor, ter força para permanecer em Jerusalém. É só permanecer. Não vai ser a sua força, não vai ser o seu intelecto, a sua cor, a sua raça, as suas origens que vai fazer você romper, que vai te abrir portas, que vai abençoar a sua vida. É o poder do Senhor Jesus. Então eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos e abençoá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.